Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tassitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o principal problema quando você leva para uma assembleia. Manutenção de fachadas. É uma das obras mais caras que tem e os condôminos que já passaram por isso até se arrepiam e os síndicos também quando tem que fazer isso. Carlos, você quer começar? Vamos lá. Esse realmente é um tema crítico para qualquer síndico e condômino. Para o síndico, porque tem que administrar um projeto de grande complexidade em alguns momentos, e para o condômino, porque vai ter que pagar por isso de alguma forma, porque não é realmente um serviço barato, tá? Agora, o fato é que ele precisa ser feito, é necessária essa manutenção. E a gente já tem vários exemplos aí no mundo condominial de que quando você não faz a manutenção preventiva, a corretiva acaba sendo sempre mais cara, mais dispendiosa. Mas existem certamente uma série de cuidados que os síndicos em especial podem tomar para garantir que esse serviço efetivamente seja feito de forma correta, dentro daquilo que a lei e as normas técnicas exigem, com o máximo de segurança, não apenas para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, como também para o condomínio, do ponto de vista de responsabilidades cíveis, ao mesmo tempo também tentar garantir que aquilo que vai ser feito pelo condomínio, uma vez que estamos falando de fachada, vai ser realmente dentro da melhor possibilidade de preço, com qualidade, com segurança. Eu acho que e pós-venda também, né, Carlos? Isso é importantíssimo. Excelente ponto. Porque não é raro, mesmo depois da manutenção, da recuperação, aparecerem algum outro problema, né? Então você tem que saber com quem você está lidando, se a empresa vai dar esse suporte do um pós-venda, mas é um pós-obra, na verdade. Esse pós-obra, ou se você vai ter que acionar a justiça, essas coisas. Isso é importantíssimo. Eu acho que a gente podia destacar aqui os pontos importantes para concorrência, né? A gente abre como se fosse uma licitação, como se fosse no governo. Quais são os pontos principais que o síndico tem que avaliar? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso. Posso? Quer começar? Posso falar? Antes de você trazer esses pontos, Pi, sabe o que eu queria trazer? Que o Carlos falou assim, é um serviço imprescindível, né? Eu levo até adiante, eu falo que a manutenção da fachada, as restaurações das fachadas, antes da Pri elucidar quais são os objetivos e o passo a passo disso tudo, eu entendo que é um baita de um investimento de extrema essencialidade a toda a massa condominial. Por que eu falo dessa forma? Porque a manutenção da fachada, a restauração da fachada é uma questão de salubridade. Porque condomínios que não realizam estes trabalhos, que não fazem as manutenções preventivas e corretivas na fachada, começam a ter problemas pontuais nas suas próprias unidades privativas, com as infiltrações, que acabam trazendo mofo, problemas de saúde para os moradores daquele universo e despesas muito consideráveis para resolver os problemas de forma pontual. Quando você faz a restauração da fachada de uma forma generalizada, global, você evita, inclusive, despesas desnecessárias. E feiura, né? Porque Sim. se você faz... Aí eu já entro na parte estética. Você desvaloriza o imóvel. Sim, se você faz reparos pontuais, você não consegue atingir a mesma cor. Nada. É muito complicado, E custa, né? muito mais caro também. Por Se isso você que é fizer a importante. conta, custa muito mais Exatamente. caro. Fora a questão estética que a Pri falou, essa questão da saúde, né? Porque, por exemplo, tem um condomínio que já tem mais de 10 anos, nunca foi feito
feito, eu assumi recentemente. Nunca foi feito Bom salientar. a restauração da fachada. E nós estamos, porque a Assembleia não aprovou no primeiro momento, na gestão passada, a questão, por conta de valores, não é? Valores consideráveis para aprovação desse serviço. Só que, no entanto, agora nós estamos tendo que fazer trabalhos pontuais até que a Assembleia aprove novamente os trabalhos. E isso está saindo muito caro, não é? Mas porque você fica com um problema de mofo dentro das unidades, sim. né? E fora assim, isso, perde-se móveis, a gente nem vou contar isso, depois eu entro nos pontos. Mas a gente entrou num condomínio em que o quarto de uma criança estava mofado por conta de rachaduras na fachada. Então, assim, a criança ia para o hospital dia sim, dia não, e quando a gente tirou o revestimento que tinha na parede, que era madeira, era mofo puro, por conta do problema nas fachadas. Por isso que eu falei da salubridade. Eu queria só pontuar que a gente está colocando aqui um assunto, né, que ele é tão importante que existe uma norma da ABNT explicando e determinando como isso deve ser feito. Em São Paulo existe até uma lei municipal que passa até o prazo. Que tem o prazo de manutenção. A gente deixa a norma e a lei para os outros programas, nós somos aqui informais. Então, fala sobre os pontos. Vamos explicar. Eu acho que é interessante colocar para vocês os pontos. Não sei se a gente vai lembrar de todos, porque aqui a gente é informal, não tem roteiro, mas é muito importante você exigir que a empresa tenha a pólice de seguro para a obra, a pólice de seguro para os funcionários próprios. Mas por quê? Porque você pode ter um problema trabalhista e o condomínio pode ser responsabilizado, dependendo do que acontecer ali dentro. Outro ponto, tempo de garantia. Você tem que saber qual é o tempo de garantia pós-obra, como o Rogério colocou, de todas as empresas. Você tem que ver qual é o método que a empresa usa para tratar as trincas, né? A gente sabe que existem métodos que não funcionam e existem métodos que vão dar problema 2 anos depois, e existem métodos que realmente vão tratar essas trincas. É o escopo bem definido, se o funcionário tem certificado de treinamento de trabalho em altura. Em altura. Qual é a qualidade do material que vai ser utilizado? Se a tinta é de primeira linha, se não, se vai ser usado impermeabilizante, se não vai. Se você, por exemplo, tem um revestimento com tinta cerâmico, a cerâmica tem que ser igual. Se ela não for igual, tem que ser muito parecida. Agora eu preciso de ajuda. Eu já falei vários, agora eu preciso de ajuda para lembrar essa. ART. Sim, ART, engenheiro responsável. Se a empresa vai custear o valor da água utilizada, ou se eles vão fornecer o caminhão-pipa. Porque é lavar, antes de fazer a pintura, tem que lavar. A lavagem de toda a fachada. Se a empresa tem experiência naquele tipo de revestimento, por exemplo, a gente sabe que a questão do cimento é uma questão bem complicada, que algumas empresas fazem, outras empresas não fazem, e que empresas que não são sérias fazem e não fica bom, né? Acho que é interessante. O escopo bem definido para justamente você definir todas as metas e acompanhar isso de acordo com o pagamento também. O que é interessante verificar nas propostas? Se o material, se a cerâmica que se soltar está inclusa, se não está inclusa, quanto vai custar um metro quadrado? Isso é importante colocar. Se a calafetação das janelas está inclusa no contrato, né? Sim. A calafetação das janelas, ela é muito importante, principalmente para que não entre vazamento dentro da casa das pessoas. As sacadas. Se a pintura das sacadas, por dentro das sacadas, está inclusa ou não. O gradil. Quando tem gradil. Exatamente. Se o gradil está incluso ou não. Eu acho que é interessante, assim... existem algumas coisas que precisam ser definidas em assembleia também. Tira a rede, quem é o responsável por tirar a rede? Coloca a rede de volta, vai ser obrigado, não vai ser obrigado, vai assinar um termo. As redes, a questão das redes também é importante. E aí eu já entro aqui, falando em ABNT,
Vocês sabiam que rede tem prazo de validade? Tem prazo de validade. As pessoas não acham que põe e deixa lá eternamente, entendeu? Mas as redes têm prazo de validade. E isso em relação à segurança das crianças, é muito importante. Mas em relação às fachadas, se a pessoa não tira e ela não é possível fazer aquela afetação das janelas, e ela depois vai reclamar que está entrando água pela janela, de quem a responsabilidade é dela. É importante você fazer um termo de responsabilidade. A pessoa não tirou, mas a responsabilidade é dela. A comunicação prévia antes da obra, Exato, durante, cronograma. depois. Você precisa ter uma comunicação com os moradores muito eficiente para que amanhã o pessoal do lado tal, a janela tal, precisa ser fechada, que a pessoa vai descer. Eu acho interessante, porque também a questão dos funcionários próprios, você precisa conhecer quem vai estar dentro do seu condomínio. A empresa é responsável, mas a pessoa, ela vai descer ali de cadeirinha, ela pode entrar pela varanda, ela pode entrar pela janela, se a janela estiver aberta, alguma coisa pode acontecer aí. O seguro da obra e o seguro da responsabilidade civil, né? Que são duas seguros diferentes. Exatamente. É importante verificar também questão de forma de pagamento. Então, se você está percebendo que vai precisar fazer uma... Ele tá me olhando porque eu não paro de falar, né? Vou dar um soco nele. Eu tô só percebendo aqui. Ela vai lavar a sua fachada. Meu Deus! Eu acho que é interessante também colocar a questão da forma de pagamento. Você pode começar a acumular valores antes de contratar a empresa, porque assim você consegue fazer uma negociação melhor. Obviamente que o prazo de entrega da obra é muito importante você colocar, verificar se são dias úteis, se são dias sem chuva. Olha, eu sempre indico também a contratação de um engenheiro para o condomínio, para que ele avalie os escopos, defina o escopo da obra, defina inclusive toda essa parte do cronograma e ele acompanhe todo este cronograma durante a obra. O Carlos está olhando para mim também. E no final ao final da obra, ele faça o recebimento dela. Ele faça essa vistoria, inclusive, para receber esta obra. Carlos, pode falar. Não, eu acho isso fundamental. Só não perder o gancho, Vanessa. É ele que não deixou ele falar. Não, depois eu vou passar pro Carlos. Eu acho isso fundamental. Porque nós não somos engenheiros, exato, nós não somos engenheiros, nós não, assim, como a gente já disse, nós sabemos muito de muita coisa, mas a gente não é especialista em quase nada, né? Essas questões... Nós somos generalistas. Nós Conhecemos da área condominial Exato. de tudo um pouco, mas a gente não é especialista. Principalmente então, se existe algum problema no condomínio, a contratação do engenheiro é essencial. Então, esse custo desse engenheiro, que no primeiro momento pode ser visto como um gasto extra, uma despesa desnecessária, no final das contas, se tudo correr bem, esse custo não vai ser percebido. Mas, de repente, se fosse dar algum problema que esse engenheiro conseguiu mitigar, esse investimento já se paga por anos e anos, assim, vai sair praticamente de graça. Eu acho que é uma questão que muitas vezes a gente não percebe e muitas vezes os síndicos acabam não levando essa informação para a Assembleia, né? Primeiro que assim, tudo começa no escopo. A Pri falou de forma bastante brilhante todos os passos a passos e as questões que a gente tem que tomar cuidado. Mas quando você contrata um engenheiro para montar o escopo, falar com as empresas, acompanhar inclusive todo o processo de orçamento para essa questão, não a parte financeira. A parte financeira a gente deixa para o fiscal, mas a parte realmente operacional da obra é imprescindível, porque ele tem todo um conhecimento, ele vai ser contratado pelo condomínio, então ele vai ser os nossos olhos. No acompanhamento da obra, o zelador ou gerente predial, ele tem outras tarefas que acabam comprometendo o acompanhamento de um profissional do condomínio para olhar a obra a fundo e eles não têm esse conhecimento prévio. Quando você contrata um engenheiro para acompanhar e para receber a obra, você evita muitos dissabores. Já aconteceu de uma obra ter sido entregue num condomínio e cair uma placa de reboco depois de ter feito uma restauração, porque era um problema já que não era nem da empresa de fachada, era um problema que já existia da construtora.
E aí, quem que foi lá e resolveu a situação? O engenheiro contratado, foi ele que foi falar com a empresa foi lá, resolveu todos os problemas, mas todos os apontamentos foram realizados pelo engenheiro, porque muitas vezes a gente não sabe. A questão, por exemplo, que a Pri tocou, de quem vai tirar a rede de proteção. Muitas vezes eles retiram a rede de proteção e até as unidades privativas aproveitam da oportunidade para trocar realmente as suas redes, porque uma vez retirada é muito difícil colocar de volta. Existem as perfurações, muitas vezes incorretas. Exatamente, perfurações incorretas das redes de proteção na fachada, que também podem comprometer a questão dos trabalhos que são desempenhados e desenvolvidos. Eu só vou fazer uma observação. Colocação de redes necessita de ART. Eu repito isso todos os dias. Içamento de imóveis também. Carlos, é sua vez agora. Vamos lá. Ninguém abre a boca mais. Muito obrigado. Eu tô tentando aqui achar. Não, eu acho que encerramos. Já falaram tudo. Tô brincando. Não, eu acho que de tudo que já foi dito aqui, tá muito fácil para o nosso internauta que está nos ouvindo perceber que esse é o tipo de serviço que não dá para você fazer de forma caseira. Obrigatoriamente você tem que fazer isso de forma muito profissional e com profissionais preparados e com empresas preparadas, porque cá entre nós a gente sabe que tem empresas sérias no mercado, várias delas, mas também tem empresas que eu jamais em tempo algum imaginaria contratar para um serviço dessa natureza e desse porte, porque assim como o ditado popular, que é bastante realista, às vezes o barato sai caro. Imagina você querer fazer um projeto que já é caro por natureza e querer barateá-lo da forma errada. Eu acho que é a receita pro caos e não pro caos apenas durante a obra, mas pro caos depois que a reforma toda acontecer. Quem gasta mal gasta duas vezes. Sim. Eu tava tentando achar aqui se na listinha que a gente segue tinha mais alguma coisa, mas eu não consegui achar a lista, né? Aí fica complicado. Porque eu queria colocar exatamente tudo. Eu não consigo mais lembrar de nenhum outro ponto, mas tem qualidade do material, qualidade do... Você quer ver um ponto que a Vanessa tocou brevemente, que eu acho que é importante enfatizar? Como se trata de um projeto que vai consumir um volume de recursos grande, é importante, inclusive, para esse engenheiro fazer, no contrato, né, na contratação da empresa, você definir pagamentos pontuais de acordo com as etapas do projeto, do serviço executado, né? Não adianta querer trabalhar com um projeto dessa natureza, eu vou receber 50% de sinal, os outros 50% no final. Não. A análise do contrato é muito importante. E o engenheiro contratado pelo condomínio vai ajudar a fazer a medição dos serviços que estão sendo executados. Olha, etapa 1 é tal área assim, etapa 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas, não importa. Mas você ter isso... Tem uma medição, né? Você ter as medições com os pagamentos correspondentes. Eu acho que essa é a forma mais ideal para garantir, ao mesmo tempo, uma prestação de serviço adequada e um desembolso de recursos de acordo com aquilo que está sendo executado. Sim, faltou falar das pingadeiras e dos rufos. Exatamente. Eu antes de ser síndica, eu não tinha a mínima ideia do que era rufo, gente. Não, e assim, precisa tabelar, né, para ver quais são os serviços que as empresas estão prestando, porque tem gente que inclui os muros, tem gente que inclui as grades, não necessariamente das sacadas, mas as externas. As escadas de emergência. Portaria. Então, você precisa quantificar corretamente. Porque sem parametrização é um problema, né? Isso vale para tudo, né? Mas essa obra, que é uma obra bastante... de grande porte. É porque a diferença é muito grande, né? Quando você encontra aí. Porque são volumes grandes, né? Então... uma recomendação que eu sempre faço, né? Como a gente falou, é assim... antes de contratar qualquer engenheiro, mas pensando na parte financeira, que é o que realmente vai viabilizar a contratação de qualquer empresa. Verificar com escopo simples, inclusive, o escopo é simples, porque não pode faltar nada, né? Essas questões de cereja de bolo, elas são conversadas no meio do caminho, mas o principal da fachada, que envolve as questões estruturais, a própria fachada em si, essas questões de beirais, se beirais de parapeitos, a questão dos gradis de sacada, se é de vidro, se não é, como é que vai entrar, como é que não vai, essas questões todas, fazer um orçamento prévio para pelo menos levantar o valor, pelo menos um valor próximo
e aí chamar uma assembleia para já ratificar somente aprovar um valor inicial para o condomínio já ir efetivamente arrecadando, fazendo um caixa, formando um caixa para isso. Enquanto isso, vai sendo feito um trabalho mais pormenorizado com a contratação, mas já tendo um valor, porque até as empresas hoje, são raras as empresas hoje no mercado que fazem lá em 30 parcelas. Tem no mercado que faz? Tem, mas tem empresa que não. Agora, tem que dar um valor inicial, normalmente é de 20%, 30%, e aí pelo menos o condomínio já vai arrecadando esse valor de 20% a 30% da obra, para não ficar muito pesado as parcelas depois. Dependendo do número de unidades privativas, esse valor acaba sendo insignificante. A gente sempre fala em plano gestor, né, em plano diretor de manutenções. Como essa é uma manutenção que tem prazo de 5 em 5 anos, você precisa fazer uma verificação, assim, a norma é que você faça a pintura de 5 em 5 anos, mas pelo menos verificar as condições nesse meio de tempo, em 3 anos, até 4, você precisa fazer. Então, assim, dá pra gente parametrizar isso e deixar isso na linha do tempo. Não adianta... O pior cenário é você chegar com uma conta pro condômino que ninguém está esperando e falar assim, ó, isso aqui a gente precisa começar isso amanhã porque tá vazando na casa do morador tal e ele vai entrar com processo contra o condomínio. Não, e aí isso é sério, isso é grave, né? Se existe vazamento dentro do apartamento, o condomínio é responsável. A gente já teve um problema desses. E os condôminos só aceitaram fazer porque o condomínio era juiz. E sabiam que ia ter problema, entendeu? Independente Mas, e aí eu acho que também a postura do síndico no sentido de orientar e impor aquilo que precisa ser feito. Como síndico profissional, a gente é muito conversa, participação, etc, etc. Mas as pessoas têm que confiar quando a gente fala que aquilo precisa ser feito. Uma questão importante que a gente não falou é com relação aos prédios que sofreram implantação recente. Os síndicos, por obrigação, eles têm que analisar os prazos de garantia, porque as empresas de restauração de fachada, elas não servem só para resolver os problemas, remediar os problemas. Elas servem também para prevenção. Então, normalmente, né, quando você recebe o manual da área comum, já tem os prazos que o síndico deve respeitar para a manutenção das garantias. Quando se faz antes de se completar 1 ano, o síndico já tem que fazer aquelas manutenções que constam no manual das áreas comuns. Tem condomínios que já trazem 1 ano, 2 anos. Junta de dilatação. Sim. Geralmente é 1 ano a verificação das Exatamente. Gente, tá acabando o nosso tempo, mas eu vou pegar esse gancho da Vanessa. Sim. É importante verificar isso. E tem muito síndico que assume uma implantação e... tá tudo na garantia, deixa que a construtora resolve. Não é bem por aí. Você tem que ter um plano de manutenção, você tem que seguir o manual do síndico, que a construtora entrega obrigatoriamente quando é feita a implantação. Lá tem todos os prazos de manutenção, tudo que você tem que fazer, como você tem que fazer. E se você não seguir aquilo, você perde a garantia. Perde a garantia de fachada, perde a garantia de equipamento, de qualquer coisa que seja. Nem o juiz traz de volta. Exatamente. Então... esse assunto é bastante denso, é bastante complexo. Eu imagino que vocês vão ficar com algumas dúvidas. Escreva nos comentários, escreva nas nossas redes sociais, que a gente vai tentando resolver, dar o retorno para vocês. E se for o caso, a gente faz até um outro programa com as dúvidas que vocês mandaram, tá? A gente está chegando ao fim. Deixa seu like, curta nosso canal. A gente está em podcast agora e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.